Vamos criar um novo fluxo que gerencia 2 assistentes de bate-papo e inclui um componente de API de pesquisa. Um dos assistentes responderá a perguntas por meio de resultados de pesquisa na internet, e o outro poderá reformular as perguntas com base no histórico do bate-papo, como se fossem perguntas independentes. O componente da API pesquisará pela internet usando um novo mecanismo de pesquisa e será o link entre os 2 assistentes. Acessamos o back-office e em nosso projeto vemos os 2 assistentes criados. Vamos dar uma olhada no prompt da resposta do assistente de pesquisa. Ele afirma que esse assistente deve gerar uma resposta para o usuário com base nos resultados de uma pesquisa na internet. Ele não deve usar conhecimento prévio nem inventar informações, deve usar os resultados da pesquisa. Com os resultados de uma pesquisa na internet e sem conhecimento prévio, ele deve responder à pergunta do usuário da melhor forma possível. E o resultado será salvo nos resultados variáveis da pesquisa, e para a resposta você poderá gerar rich text com HTML, se necessário. Vamos agora dar uma olhada na definição do outro assistente de bate-papo chamado Follow-up Rephrase. Ele afirma que deve reformular uma pergunta levando em conta o histórico da conversa e não o conhecimento prévio. Ele deve responder apenas com a pergunta autônoma, sem incluir nenhum outro texto. Ok, vamos começar a definir o fluxo. Vamos acessar os fluxos e criar um novo fluxo chamado fluxo de pesquisa na internet. Adicionamos uma descrição e indicamos os idiomas inglês e espanhol. Após o nó de entrada do usuário, que recebe a consulta do usuário, conectamos ao assistente de reformulação de acompanhamento. Esse assistente recebe a consulta na última variável de entrada do usuário, mas sua resposta será armazenada em uma nova variável. Portanto, desmarcamos essa opção e indicamos a última variável de resposta na saída. Esse assistente retornará uma consulta cuja resposta será pesquisada por meio de um mecanismo de pesquisa, para o qual precisamos de um componente de API para acessá-lo e atuar como um link entre os 2 assistentes. Vamos para as interações. Selecionamos a API e a arrastamos para sua posição no fluxo. Para podermos configurar as informações necessárias, precisamos definir a API de pesquisa e, para isso, criaremos um novo mecanismo de pesquisa programável. A primeira etapa é obter a chave da API, portanto, vamos ao site. Também pressionamos Get Key. Selecione ou crie um projeto. A chave que nos é mostrada deve ser salva, pois precisaremos dela para o componente da API no fluxo. Em seguida, criaremos um novo mecanismo de pesquisa. Vamos acessar o site. Pressionamos e preenchemos os dados necessários. Indicamos um nome para o novo mecanismo de busca. E também indicamos que ele pesquisará em toda a web. Também deixamos as configurações adicionais, como a pesquisa de imagens ou o filtro de pesquisa segura. Marque a caixa de seleção I am not a robot. E, por fim, pressione Create. Na janela que aparece, selecione o botão para personalizar. Isso nos leva à visão geral do mecanismo de busca que acabamos de criar. Em seguida, devemos localizar e copiar o ID, que é um valor exclusivo associado ao mecanismo e que será necessário para a configuração do nó da API em nosso fluxo. Pronto, agora temos tudo o que precisamos para continuar com a definição do fluxo. Então, voltamos e, ao lado do nó da API, selecionamos Editar. No menu esquerdo, devemos indicar o URL, levando em conta a referência aos valores obtidos para a chave da API e o ID do mecanismo de busca. No nó da API, vá para a seção de parâmetros. Adicionar novo. E configure o parâmetro com as seguintes informações. Como nome do parâmetro, colocamos Q. E indicamos a última resposta como o valor, pois será o valor obtido da resposta anterior.
Em seguida, no menu à esquerda, marcamos Q como o parâmetro de consumo. Na seção de resposta do nó, associamos a propriedade itens à variável de resultado da pesquisa. Se a variável não existir, nós a criaremos. Bem, uma vez definido o nó da API, devemos nos certificar de que o fluxo siga seu curso e que a sequência das variáveis esteja correta. O nó da API retorna o resultado da pesquisa na variável searchResult, indicada como response. Portanto, essa variável deve ser a entrada na resposta do assistente de pesquisa que retornará a resposta ao usuário. Portanto, na caixa de interação, arrastamos outro nó assistente e indicamos ao assistente a resposta da pesquisa. A entrada desse assistente será a variável de resultado da pesquisa recebida por meio do nó da API. Ok, agora adicionamos o nó Goto correspondente para retornar ao nó de entrada do usuário. Agora concluímos a definição do fluxo. Então salvamos as alterações. E estamos prontos para testar seu comportamento. Vamos para a página de teste. Perguntamos, o que é a Globant? Quantos escritórios ela tem? E assim podemos continuar a conversa.